A água. Nosso mundo não é possível sem ela. Não é apenas mais um recurso natural. É a fonte de toda a vida. Condição sem a qual nem sequer existiríamos. Não é incrível que ainda vejamos assim, como se não significasse nada? O descaso com a água, que mata e causa problemas de saúde conhecidos desde o século XIX, ainda pode ser visto muito facilmente em qualquer rio ou córrego das principais grandes cidades. A água é captada, consumida, poluída e despejada de volta para que o planeta magicamente nos devolva ela limpa para sujarmos de novo. Mas no mundo todo, quase 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água em condições adequadas para consumo. No Brasil, que tem 12% das reservas de água doce do planeta, são mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à água limpa. Uma realidade assustadora, que nos deveria levar a repensar nossas prioridades e a assumir a água como um direito fundamental. Mas como todo drama, é também oportunidade. Existem empresas muito interessadas na água, mas não como um direito, e sim como um produto. A Lei 14.026 de 2020, aprovada no Congresso Brasileiro, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento, foi criada no âmbito dos debates sobre essa condição subhumana a que estão sujeitos tantos brasileiros. Mas de olho, na verdade, principalmente no enorme mercado de abastecimento e saneamento que ela permite explorar. O principal e mais aguerrido defensor da nova lei no Congresso, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, declarou ao TSE em 2014 um patrimônio de aproximadamente 500 milhões de reais, que revelou um crescimento de 11.000% desde sua primeira declaração à Justiça Eleitoral em 1985. Entre as empresas nas quais o senador tem participação está a Calila Administração e Comércio S.A. A Calila é uma das donas da Solar Coca-Cola, empresa sediada em Fortaleza e segunda maior fabricante de Coca-Cola do Brasil. Considerada uma gigante do ramo, foi também a maior doadora na última campanha do senador, com R$1,5 milhão de reais. Protagonista reincidente em denúncias de poluição, alterações e invasão de nascentes e lençóis freáticos, a empresa tem capacidade de produzir cerca de 3 bilhões de litros de bebidas por ano, consumindo para isso nada menos que 5 bilhões de litros de água, sendo justamente a água a matéria-prima mais cara do processo. A atual crise sanitária, causada pela Covid-19, torna ainda mais urgentes as mudanças propostas na medida em que evidenciou com muita clareza a vulnerabilidade das pessoas que não dispõem de acesso à água potável, a esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos. Para além da questão da água, a Coca-Cola detém o título de maior produtora de lixo plástico do mundo. Seu papel no problema do saneamento envolvendo resíduos sólidos é de uma preponderância impressionante. E a companhia investe mais em campanhas para limpar sua imagem do que de fato para limpar sua sujeira. Cidades ao redor do mundo estão tomando de volta o controle sobre seus sistemas de abastecimento de água. A lista é extensa. São pelo menos 265 cidades, entre elas Buenos Aires, Paris, Berlim, Budapeste e La Paz. Há algumas décadas, essas cidades apostaram que as companhias privadas poderiam oferecer um serviço melhor que as empresas públicas, mas voltaram atrás. O tempo mostrou que, além de falhas técnicas e da falta de cuidado com questões ambientais que levaram a grandes catástrofes, as tarifas encareceram e o acesso aos serviços não atingiu os níveis adequados. A prioridade das empresas não era a universalidade e a qualidade dos serviços, mas sim a maximização dos seus lucros. Essas cidades tiveram que passar por difíceis processos de reestatização dos seus serviços de abastecimento e saneamento, com custos elevadíssimos, mas que ainda assim valeram a pena. Vejamos o exemplo de Buenos Aires. Em 1993, o governo deu uma concessão de 30 anos à empresa francesa Suez,
Os lucros da companhia subiam mais e mais na medida em que ela driblava os requisitos mínimos estabelecidos no contrato. Em 10 anos, o custo das tarifas de água da cidade aumentaram 88%. Quando a crise econômica atingiu a Argentina em 2002, a companhia processou o país por suas perdas financeiras e os tribunais internacionais ameaçaram impor uma multa superior a $1 bilhão ao país. Depois de longas negociações, o presidente da Argentina anunciou a criação de uma nova companhia pública de águas. A expansão do serviço até a universalização do acesso tornou-se prioridade, e o governo injetou milhões de dólares em infraestruturas. Algumas estratégias inovadoras foram postas em prática, como a criação de cooperativas locais nos bairros mais pobres, empregando os moradores locais nas obras necessárias. Isso garantiu o acesso de 700 mil novos usuários ao sistema, antes acostumados aos gatos e improvisos para vencer as dificuldades impostas pela lógica mercantil da gestão privada. Apesar de novo sistema também não ser perfeito, ele colocou as pessoas acima do lucro e levou a água também aos que não podiam pagar. Em 2008, foi a vez de Paris de frustrar as ambições das corporações quando decidiu não renovar o contrato com a Suez, a mesma companhia que tinha concessão em Buenos Aires e que controlava o suprimento de água da cidade desde 1985, ao lado de outra companhia também francesa, a Veolia. As duas são as maiores multinacionais do setor de água do mundo. Auditorias revelaram lucros abusivos e práticas pouco republicanas dessas companhias envolvendo esquemas de corrupção de agentes públicos. Essas revelações geraram um movimento popular que exigia a remunicipalização dos serviços de água. Eleito com essa bandeira, o novo prefeito de Paris criou uma nova entidade pública que apenas no primeiro ano de funcionamento gerou uma economia de 35 milhões de euros aos cofres da cidade. E as tarifas para a população tiveram uma redução de 8%. Mas não foi um processo fácil. As multinacionais dessa vez também levaram a cidade de Paris aos tribunais. Mas apesar disso, a transição para o sistema público foi um sucesso. O Brasil, mais uma vez na contramão das melhores experiências internacionais, aposta em privatizar. E o governo estipula metas infactíveis de universalização dos serviços em uma década, desafiando não apenas a história, mas a própria lógica. E não é difícil adivinhar quais as grandes empresas interessadas no setor que financiam o lobby e as campanhas dos candidatos liberais que irão defendê-las. Além, é claro, das grandes indústrias de bebidas como Coca-Cola, Ambev e Nestlé, não por acaso estão por aqui também, em terras tupis, bebendo dessas fontes murmurantes, as mesmas empresas que controlavam o abastecimento em Paris e Buenos Aires e que perderam as concessões após o fracasso da gestão em atender ao interesse público. O país, governado pelo lobby, vai além e quer privatizar não apenas os serviços de água e esgoto, mas também seu sistema elétrico integrado, que é, em sua maior parte, também movido pela água. Mais de 60% da energia produzida no país vem de usinas hidrelétricas. Muitos especialistas apontam que entregar ao capital privado o sistema elétrico é, na verdade, entregar o controle sobre o regime de águas, uma vez que as usinas controlam a vazão dos rios que elas represam. A questão da água e do saneamento é mais do que uma questão técnica e econômica. É uma questão política, estratégica. É uma questão de soberania e de sobrevivência.